Bom dia, meus amigos e amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui nessa manhã de quarta-feira, venho trazer uma pequena reflexão para a nossa vida na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual uma passagem muito conhecida por todos nós, aonde Jesus recebeu a presença de Nicodemos na noite, no qual ele saiu para buscar o entendimento com nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele veio a perguntar a Jesus o que fazia para ser salvo. E aí Jesus vai falar para ele, aonde nós vamos ouvir aqui em João 3 e o versículo 3. Jesus lhe respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, meus irmãos, todos nós sabemos qual foi a pergunta de Nicodemos: como pode já um homem sendo velho tornar a nascer de novo? Por acaso pode voltar a entrar no ventre materno? Mas aí, quando Jesus fala o que te importa é nascer de novo, Jesus não está falando de uma nova vida de nascença carnal, mas sim de uma nova vida nascendo da vida espiritual, no qual todos nós temos que buscar andando na presença do Espírito Santo diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós que vivimos nesse mundo de engano, de ilusão, um mundo de carnes pecaminosas, nós temos que saber o entendimento da palavra, nascer de novo para que possamos ver o reino de Deus. E aí, o que é esse nascer de novo? O nascer de novo, meu irmão, simboliza a morte do mundo pecaminoso. Não a morte fisicamente, mas a morte que você vai morrer para o pecado. Você vai lutar contra as práticas pecaminosas para buscar viver diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, andando em espírito e em verdade, no qual o Senhor conta com essas pessoas que buscam obedecer a sua palavra, andando em espírito e em verdade, adorando e glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Em Romanos 6, o versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, Paulo está fazendo uma pergunta: como que nós morrimos para o pecado a confessar o Senhor Jesus Cristo, morrendo para o pecado e ressuscitando para Deus, querendo que a graça de Deus venha abundar em nós, se nós ainda vivemos no pecado? Então, aqui a Bíblia está falando para nós o que é nascer de novo. Nascer de novo é morrer para o pecado, buscar a presença de Deus para a sua vida, andar em santidade, buscando a perfeição, como aquele que vos chamou à santidade é perfeito e santo. Então, de modo nenhum, nós podemos andar no pecado para que a graça de Deus vai habitar em nós, porque não vai. E aí, quando a gente chegar ao versículo 11 de Romanos 6, onde ele vai dizer: assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos que buscar diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade, adorando aquele que nos chamou das trevas para a luz, para que assim possamos andar agradando ao nosso Deus, que morreu para que nós venhamos ter vida. E aqui você vai ver que como é que nós vamos andar diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Gálatas 5:1 ele vai dizer: estáis, pois, livre, e para a liberdade foi que vos chamei. Então não tornei de novo escravo o jugo da escravidão. Ou seja, Deus te libertou. Quando Jesus veio e morreu por nós, ele nos libertou do pecado. Mas nós temos que fazer a nossa parte, fugindo da presença do pecado. E aí, como é que a gente vai fugir da presença do pecado? Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, que nós viemos buscar agradar a Deus, buscando andar em espírito de obediência diante da palavra do Senhor, em espírito de perfeição e santificação, para que assim possamos ver o agir de Deus e a graça de Deus abundando sobre nós. Essa é a mensagem que eu quero trazer para todos e que todos possam ser cheios da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, cheio do amor, da bondade, da misericórdia, mas nunca se esquecendo que o Jesus amor também é o Jesus de justiça, que nós viemos buscar também a retidão, a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos andar em espírito e em verdade, diante daquele que um dia morreu para que eu e você tivemos vida. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, amém e graças a Deus.